Olá, bom dia. Parentes, amigos e fãs se despedem do jornalista Ricardo Boechat. O velório acontece neste momento no Museu da Imagem do Som, em São Paulo. A aeronáutica investiga o que provocou a queda do helicóptero, que não tinha autorização para fazer transporte de passageiros. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o piloto Ronaldo Quatrocchi também morreu no acidente. Você vai ver a trajetória que fez de Boechat um dos jornalistas mais premiados e respeitados do país. E vamos lembrar, é claro, da participação dele aqui no Bom Dia Brasil. E você vai ver também que o Ministério Público faz agora de manhã uma vistoria para determinar se o ninho do urubu vai ser interditado. A polícia vai ouvir hoje novos depoimentos em busca de respostas para a tragédia que matou 10 adolescentes. E aconteceu de novo. Um incêndio atingiu o alojamento usado pelo time do Bangu, no Rio. 2 jogadores foram levados para o hospital. O governo volta atrás e diz que vai permitir o saque do fundo de garantia para as vítimas da tragédia de Brumadinho. Novos documentos sugerem que a Vale sabia desde 2017 que a barragem que se rompeu apresentava um risco muito acima do tolerado. Ursos polares invadem casas na Rússia por causa do degelo no Ártico e as autoridades decretam emergência. São estes os nossos destaques. E hoje é terça-feira, dia 12 de fevereiro. Bom Dia Brasil está começando. Nós começamos essa edição do Bom Dia Brasil falando da despedida do nosso colega jornalista Ricardo Boechat. O corpo de Boechat está sendo velado neste momento no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. Boechat e o piloto Ronaldo Quatrocchi morreram ontem no acidente de helicóptero. Uma fila de admiradores foi prestar homenagens. Roberto Kovalik, lá de São Paulo, mostra pra gente. Oi, Kovalik. Oi, Chico, Ana Paula. Desde que o velório começou ontem à noite, muita gente foi se despedir de Ricardo Boechat. Admiradores, amigos e parentes. O repórter Filipe Mancuso acompanha essas homenagens. Filipe, até que horas vai ser o velório? Kovalik, mais uma vez bom dia para você, bom dia a todos. O velório segue aqui no auditório do MIS, Museu da Imagem e do Som, até as 2 da tarde. Depois disso, o corpo de Ricardo Boechat será cremado numa cerimônia íntima, só para familiares. A gente está aqui acompanhando desde cedo esse velório. Nesse momento, o número de pessoas aqui homenageando Ricardo Boechat já é maior. Ali na frente estão sentadas a mulher de Ricardo Boechat, a Verusca Seiba Boechat, a quem ele se referia de maneira muito bonita como Doce Verusca, e a dona Mercedes, de 87 anos, mãe do Ricardo Boechat, que veio para cá para acompanhar o velório. A gente tem até uma fila do outro lado de pessoas, fundamentalmente ouvintes, fundamentalmente telespectadores, pessoas que admiravam muito o trabalho do Boechat. E nesse momento, quem está sendo velado também, num cemitério da zona oeste da capital, no cemitério São Paulo, é o Ronaldo Quatrocchi, o piloto do helicóptero que estava com o Boechat no momento do acidente. O Ronaldo, ele tinha 56 anos e deixa 2 filhos. Nossas condolências também para a família do Ronaldo. Com você, Kovalik. Obrigado, Felipe. As investigações do acidente que matou o jornalista Ricardo Boechat e o piloto Ronaldo Quatrocchi indicam que o helicóptero sofreu uma pane. Houve uma tentativa de pousar na estrada, mas o helicóptero bateu no caminhão. Os restos do helicóptero foram recolhidos da Via Anhanguera no começo da noite pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Policiais civis também estiveram no local colhendo informações para a investigação. A rodovia só foi liberada às 8h30 da noite. O helicóptero caiu ao meio-dia no trecho em que o rodoanel passa por cima da estrada. O dia de trabalho de Ricardo Boechat tinha começado cedo na apresentação do jornal na Band News FM, ao lado do colega Eduardo Barão, sempre com seu estilo combativo, incisivo de analisar as notícias. E o que a gente tem que colocar em cima da mesa, diante de nós mesmos como sociedade, é se nós queremos continuar lidando com essas tragédias, pranteando-as no início e esquecendo-as logo depois. Depois do jornal, Boechat viajou para Campinas de helicóptero para participar de um evento organizado por uma indústria farmacêutica. Imagens divulgadas na internet mostram um jornalista falando a um auditório lotado. Ele voltava de helicóptero para São Paulo. Às 15 minutos depois da decolagem, veio a queda. O piloto tentou fazer um pouso de emergência na estrada, mas bateu num caminhão.
Um casal passava de moto e viu o acidente. Foi a mulher que correu para salvar o caminhoneiro, que estava preso na carreta. Me ajuda, gente, puxa aqui. O motorista foi trazido para esta delegacia na zona norte da capital paulista para contar à polícia sobre o acidente. Mas no meio do depoimento ele começou a passar mal. Teve que ir para um posto de saúde, onde fez exames e tomou remédios para a pressão. João Adroaldo voltou já de noite. Mais calmo, ele contou o que lembra do acidente. Ele caiu em cima, ele veio de cima para baixo, né? Ele não veio de frente para mim. Ele veio de cima, tanto é que nem eu comentei. Não tinha nada na minha frente, estava limpa a rodovia. Eu passei o via fácil ali, não tinha nada. Aí do nada, aquele estombo e some metade da gabina na minha frente. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, informou que a documentação do helicóptero estava em dia e o piloto tinha licenças e habilitações válidas. Provavelmente foi uma pane inesperada, né? Não por falta de manutenção ou por aeronave decadente que não pudesse nem levantar voo, né? A empresa pertencia ao piloto Ronaldo Quatrucci, que morreu no acidente. A ANAC disse ainda que a empresa ARQ Serviços Aéreos Especializados não era autorizada a fazer transporte remunerado de passageiros, apenas podia prestar serviços de filmagem e fotografia. A ANAC declarou que abriu um procedimento administrativo para saber o tipo de transporte que era realizado. Chico, Ana Paula. Pois é, Kovalik, o Boechat deixa aí para nós todos, né, um exemplo de jornalismo correto, combativo. Afinal, foram quase 50 anos dedicados à profissão. Ricardo Boechat era um dos jornalistas mais premiados do Brasil, conhecido por seus comentários e também suas opiniões contundentes. Quem diria que o homem articulado, que sempre tinha muito a dizer, era apenas um jovem acanhado? Pra você ter ideia, eu era tão despreparado que quando foram assinar a carteira, 4 meses depois que eu já estava lá, a moça que assinou botou repórter entre aspas. Não sabia nada, mas queria saber como queria. Passava o dia inteiro na redação do Diário de Notícias. Até que certo dia, um jornalista olhou para ele e ofereceu um bico. Eu disse, quero, tal, papapá. Aí ele pegou e disse assim, então vai nesse endereço aqui sábado, Copacabana, e procura o Ibrahim Suede. E cheguei lá, encontrei o Ibrahim, que era na época, era o auge do Ibrahim, né? Início dos anos 70, ali. Boechat chamava Ibrahim Suede de o Turco. Com ele aprendeu os fundamentos daquilo que definia como a Escola Brasileira de Jornalismo, a coluna de jornal. Ele era muito exigente, exigia muito que repórteres dele fossem capazes de entrar em qualquer ambiente, de furar qualquer bloqueio, de chegar às fontes primárias, fossem quais fossem. Eu acho que eu desenvolvi esses calos aqui na orelha, vou botar aqui pertinho. Isso aqui cabo de telefone, eu nunca fiz artes marciais. Em 1985, Boechat passou a assinar a coluna Swan, no Globo, a qual definia como um garimpo de notícias. Se o calo na orelha era a prova de que o jornalista tinha aprendido a conversar com as fontes, o sucesso da coluna era a prova de que o Boechat também tinha aprendido a conversar com quem mais importava, o público. O estilo era autêntico, o jeito era direto, o humor afiado. Na década de 90, uma novidade, a televisão. De manhã tinha Boechat na coluna do Globo e aqui, no Bom Dia Brasil. Legal, Renato, acho que é menos um problema diplomático e mais um drama, como disse a Helena. 29 brasileiros, homens, mulheres e crianças, foram expulsos ontem do México. Participou de algumas coberturas importantes, como a Copa da França, onde não teve tempo para quase nada. Já conseguiu passear um pouco por Paris, Ricardo Boechat? Ainda não, mas comprei uma coleção de cartões postais, botei no quarto do hotel, fico lá olhando. A cidade é belíssima. Tinha o dom da pergunta certa e o faro fino da notícia quente. Sabia o que era relevante no dia a dia das pessoas, mas também sabia transitar no high society do antigo glamour carioca. Escreveu inclusive um livro sobre o Copacabana Palace. Aqui se apresentaram rigorosamente todos os grandes nomes do espetáculo internacional. Deixou a TV Globo em 2001. Ao longo da carreira passou pelo Jornal do Brasil, Estado de São Paulo e revista Isto É. Em 49 anos de jornalismo, foi um dos profissionais mais premiados do Brasil. Atualmente estava no Grupo Bandeirantes, onde apresentava o Jornal da Band à noite
e de manhã fazia sucesso na rádio Band News. Comentava com grande liberdade os acontecimentos do país. A impunidade é o que rege, é o que comanda a orquestra das tragédias nacionais. Muitas vezes falava também sobre a própria vida. Os filhos, a esposa, carinhosamente apelidada de Doce Verusca, eram eles os primeiros colocados na lista de amores de Boechat. Nessa terça-feira, muitos brasileiros vão amanhecer com uma sensação estranha no peito e nos ouvidos. Sem a opinião sincera, sem um comentário mordaz, sem a voz de Ricardo Eugênio Boechat. E colegas que trabalharam com Ricardo Boechat lembram o que fez dele um comunicador e um amigo insubstituível.